um prazer vê-los mais uma vez. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias, o nosso encontro de toda semana que busca as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da comunidade e, de alguma forma, busca compartilhar com você, meu amigo telespectador. Bem, você que tem acompanhado o nosso programa nos últimos dias, bem sabe que nós reservamos um espaço, estamos fazendo uma série para falarmos sobre a prática do coaching, o que é um coach, o que é um coaching, enfim, né? Falar sobre a prática do coaching. E hoje nós temos um convidado bastante especial, porque nós continuamos nesta modalidade, nesta série que nós nos propusemos a fazer. O meu convidado de hoje é o professor e mestre em psicologia pela PUC, o Jamiel de Oliveira Lopes, ou o Jamiel Lopes, o nosso convidado de hoje, que nós agradecemos já no comecinho do programa pela sua presença. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, né? Mas eu sei também que você faz a siestazinha depois do almoço e pensa que não seja um pouquinho da sua vida. E ele, então, é o convidado de hoje que vai conversar conosco para falar sobre as suas ideias. Professor, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter comparecido. Então, Renato, é um prazer estar aqui e eu quero agradecer pela oportunidade. Eu sou Jamiel Lopes, eu sou psicólogo clínico, atuando há mais de 25 anos, na verdade desde 1991, que eu venho atuando como psicólogo. Tenho um mestrado que eu fiz na PUC, e além também de ter feito psicopedagogia. E tenho um hobby, que é escrever, escrevo bastante e... Além disso, sou professor universitário. Eu dou aula já em algumas faculdades, já há alguns anos também, e ultimamente eu dou aula na Policamp, que é uma faculdade bem conhecida em Campinas. E sou o fundador da comunidade coach do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar, né, no nosso programa de hoje. Aliás, vamos falar sobre vários outros assuntos, mas sobre a comunidade coaching do Brasil. Nós começamos prazerosamente com a sua filha, né? Conversando conosco aqui. A gente vai mostrar uma palhazinha dela ainda nesse programa, né? E temos o prazer de conversar com você hoje. Professor, uma pergunta que eu sempre fiz aos nossos convidados anteriores, não é? Diz respeito a exatamente esta afinidade, vamos dizer assim, entre o psicólogo e o coach, né? Como é que você poderia fazer para diferenciar isso para a gente enquanto profissional desta área? Bem, a princípio eu gostaria de falar um pouco como eu conheci o coach. Isso, para nós chegarmos lá, né? Na verdade, assim, como professor, e eu dou aula de psicologia na faculdade há alguns anos, e também leciono para as turmas de administração. E algumas turmas eu falava sobre coaching, mas não tinha prática, teórica, né? Não tinha prática. Há 4 anos eu tive, então, a oportunidade de fazer o curso, realmente, de coaching, e também fiz o processo, participei do processo, que são 12 sessões, e me submeti. Realmente a minha vida a partir daí deu uma guinada, porque eu vi que o próprio processo dos pacientes aceleraram ou mudaram a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o coach com eles. Enquanto psicólogo, o senhor comecei a aplicar alguns princípios do coach. Há obviamente uma diferença entre o que é coach e a psicoterapia. Então fica muito bem claro, e eu coloco isso para os alunos, que a psicoterapia ela trabalha com conteúdos mais profundos em termos emocionais. Enquanto que o coach ele vai trabalhar especificamente com o alcance de metas, de objetivos, aonde a pessoa ela traça os objetivos de vida e onde ela pretende chegar. E o trabalho do coach é fundamental porque ele vai ajudar exatamente a pessoa ela traçar um ponto de chegada na sua vida e vai levá-la a perceber exatamente quais são os entraves, as dificuldades que ela tem para realmente alcançar esse objetivo, essa meta na sua vida. E a partir daí, ele precisa descobrir quais são as competências necessárias para que ele possa realmente romper as dificuldades e chegar onde ele pretende e automaticamente ele analisar
dessas competências o que ele tem, o que seriam os seus pontos fortes e aquilo que seria, digamos, os pontos que ele precisa desenvolver na sua vida. Automaticamente, a partir do momento que ele sabe quais as competências que ele precisa desenvolver e vai fortalecer aquelas que ele já possui, automaticamente ele precisa de um plano de ação. Ele precisa estabelecer um plano para, a partir deste plano, ele chegar onde ele pretende. Você imagina isso dentro de um processo terapêutico. Por quê? Porque nós trabalhamos com solução de problemas. E as pessoas que procuram ajuda terapêutica, elas também querem trabalhar suas dificuldades pessoais, emocionais. E a gente observa que muitas coisas, a partir desse princípio do coach, ela poderá realmente se resolver até com mais facilidade. O profissional, no seu caso, o psicólogo, usa a prática do coaching no seu trabalho. No processo terapêutico. No processo terapêutico. Exatamente. E o seu paciente, como é que recebe isso? De forma escalonada, separado, por exemplo, o processo terapêutico com o processo coaching? Como é que funciona isso? Quando a pessoa ela me procura, nós fazemos aquela primeira sessão, certo? Onde eu preciso ouvir a queixa daquela pessoa. A partir do momento que eu vejo o que ela está propondo como melhora de vida, eu proponho para ela, certo? Se seria o coach ou se seria realmente um processo terapêutico. Porque até algumas pessoas que têm me procurado, às vezes, para um processo de coach, elas não estão prontas ainda. Por quê? Porque tem algumas questões emocionais que precisam ser trabalhadas primeiro. E até oriento aos alunos que quando acontecer um fato, a pessoa às vezes ela está se auto-sabotando. Por quê? Porque se ela não trabalhar esses aspectos emocionais de forma profunda, os aspectos emocionais, então ela vai ter dificuldade. Então são gargalos que ela precisa vencer. Então algumas vezes eu digo, olha, na avaliação que eu faço, eu vejo que essa pessoa ela precisaria muito mais se submeter a um processo terapêutico primeiro, para depois submeter um processo de coach. Agora, algumas vezes, quando a pessoa traz, olha, o que eu quero, por exemplo, eu estou querendo mudar de emprego, estou insatisfeito com, sei lá, o que eu estou fazendo, uma pessoa está infeliz na sua vida e essa infelicidade é decorrente de um processo de escolha. O coach vai ajudá-la, com certeza. Perfeito. Quer dizer que você alia, então, o trabalho terapêutico e aplica a sua prática do coaching. A prática. Então, assim, quando eu trabalho o coach, coach. Coach não é terapia. Isso, agora, nós temos batido nessa mesma tecla já aos 4 ou 5 programas anteriores, exatamente nesse sentido, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, no processo terapêutico, eu uso princípios do coach, entendeu? Ou seja, técnicas, ferramentas que nós usamos no coach, nós usamos essas ferramentas muitas vezes no processo terapêutico e funciona. Como é que você descobriu o coach? Você foi fazer um curso? Você falou sobre isso, né? Como é que funciona isso? Na verdade, eu conheci o meu mentor, professor Juarez. Ele então esteve na faculdade que eu dou aula e ele deu uma palestra sobre coach. Eu conversei com ele, comecei a bater um papo com ele. Foi aí, a partir dessa conversa com o Juarez, que eu comecei a me interessar em fazer o curso e, inclusive, me submeter a um processo de coaching. E, nesse sentido, a sua atuação enquanto profissional na área de psicologia também sofreu melhoras e, enfim. Aí você passou a aplicar isso em outros campos também, né? Eu me encantei, na verdade, eu me encantei com o coaching, porque, Renato, é um processo muito simples. Como eu coloquei para você. Não é complicado como nós pensávamos nos primeiros programas, sim, né? É um negócio simples. A coisa é tão prática que você pode aplicar em qualquer coisa. Vamos pensar o seguinte, olha, eu gostaria de ler este livro. Se eu não determinar isso como meta na minha vida, isso vai ser um sonho. Olha, algum dia eu vou ler esse livro. Algum dia pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos. Agora, quando eu estabeleço um ponto de chegada, ou seja, daqui para o final deste mês de julho, eu estarei lendo esse livro. Eu agora tenho uma meta. Tá, para eu ler este livro, eu vou analisar. O meu ponto de chegada seria ler. Eu preciso perceber a minha realidade. Eu tenho tempo? Como é que está a questão da gestão do meu tempo, dos meus horários? Em que momento? Em que hora eu vou fazer isso? Então, que competências eu preciso? Eu vou citar algumas das competências. Eu preciso ser uma pessoa
organizada, certo? Eu preciso ter organização, preciso ter disciplina. E eu começo a listar quais são as competências que eu preciso para cumprir essa meta na minha vida. Aí eu vejo o seguinte, tá, dessas competências necessárias, o que eu domino? O que são os meus pontos fortes? Eu destaco os pontos fortes. O que eu preciso desenvolver? Eu sou uma pessoa que sou desorganizada em relação aos meus horários, então eu preciso trabalhar isso. Agora, depois que eu trabalho, que é a minha realidade, que é o meu ponto A, é onde eu estou, e automaticamente eu estabeleço um plano de ação. Eu vou agora fazer essa leitura quando eu me acordo, quando eu vou dormir, tal hora. Então eu estabeleço um plano e eu cumpro. Eu estou compondo um ponto simples. Agora imagina com um cara que quer mudar de carreira. Imagina uma pessoa que está com problemas financeiros e ele quer simplesmente ganhar dinheiro. Imagina a pessoa que quer, digamos, emagrecer. Qualquer coisa na vida você aplica, isso é fantástico. Eu fiquei encantado realmente com o coach por causa disso. O coach, então, pelo que nós podemos observar pelo professor Jamiel, ele estabelece metas para a vida. Sim. Basicamente é isso, né? A gente vai falar sobre as possibilidades de se reestruturar ou para emagrecer ou para ganhar dinheiro, enfim, no nosso próximo bloco, porque nós vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos na sequência. Não saia daí, Grandes Ideias volta já já. Já estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana, hoje conversando com o professor e mestre em psicologia, o Jamiel de Oliveira Lopes, ou o Jamiel Lopes, autor de um monte de livros, de múltiplas atividades, entre outras ocupações na vida. É o pai da Jailma Lopes, que participou do nosso primeiro programa. Ela me procurou, né, através do contato telefônico aí, e nós conversamos e resolvemos, então, falar sobre o processo de coaching. Professor, estou vendo um monte de livro, né, que o senhor trouxe para a gente dar uma olhada aí. Como é que arruma tempo, né, para fazer tudo isso? Mora em Campinas, vem para São João porque tem o Polo Coaching aqui, não é? Sempre dá aula em várias faculdades, né? Como é que se controla isso? É pelo processo de coach também ou não? Olha, o processo do coach com certeza me ajudou né? Bastante a otimizar o meu tempo. A questão é como a gente utiliza. O escrever, Renato, é um hobby. Se você me encontrar por aí, eu viajo muito pelo Brasil, dando palestra. Nós temos na área do coach, também na área da educação, enfim, dou palestra para pais, treinamentos. E se você me encontra no aeroporto, você vai me encontrar com o meu notebook escrevendo. Se você me encontrar numa fila de banco, eu vou estar com um livro na mão lendo. Por quê? Se eu estou no carro, eu estou ao mesmo tempo dirigindo, mas eu estou ouvindo alguma coisa. Foi uma forma que eu encontrei de otimizar o meu tempo. Então, escrever, para mim, é um hobby. O último livro que eu publiquei, esse daqui, tem nada menos que 536 páginas, Psicologia. Então... Por que psicologia pastoral? Desculpe a minha. Esse livro é o seguinte, eu tenho formação também teológica. E aí foi uma solicitação. Me pediram, essa editora aqui me pediu, porque eles não tinham nenhum material nessa área. E aí isso realmente demorou um certo tempo, né? Bastante. Eu escrevi e eu trago a psicologia mostrando exatamente para esse público a importância da psicologia, principalmente das relações humanas, a psicologia voltada para o líder, e eu trabalho muito a parte de aconselhamento, como você aconselhar, os tipos de problemas que se lida, além, obviamente, de tratar aqui do aspecto conceitual, formação da personalidade, etc. Quantos livros escritos? Olha, eu tenho mais de 20, né? Tenho acho que 26, tem alguns que eu não publiquei ainda. Não temos 20 aí, né? Não, aqui tem uns 15 mais ou menos. Então são diversas áreas. Na verdade, eu comecei trabalhando com material para adolescentes, certo? A minha pesquisa de mestrado foi voltada para essa área e eu escrevi algumas coisas. O primeiro livro foi Seu Filho Adolescente e Você, que eu publiquei em 1994. Em 96, eu publiquei o Aprendendo a Lidar com um Adolescente, mais voltado para líderes, colocando inclusive dinâmicas de grupo, etc., né? Em 98, eu publiquei isso aqui, Abrindo o Jogo com o Adolescente. Eu falo sobre namoro, sexualidade, sobre drogas. E esse livro eu lancei na Bienal, em São Paulo, em 1998. Depois, aí comecei a publicar alguma coisa na área, também na área educacional, enfim.
Quando foi em 2005, eu sofri um acidente drástico, onde eu fiquei 2 anos realmente parado, entendeu, numa cama. Eu fiz Acidente automobilístico? Automobilístico. Eu fui, inclusive tive a mutilação do fêmur, tive várias fraturas, braço, antebraço, enfim, e tive que fazer 10 cirurgias para a reconstituição do fêmur. Fiquei na época com osteomielite, foi um processo assim muito doloroso. E durante um período eu não sentava na cama, entendeu? Foi aí onde eu escrevi muito, porque foram 2 anos deitado. E esse braço aqui estava atrofiado, entendeu? Então eu fazia fisioterapia. Então eu escorava a cabeça aqui com almofadas e colocava o teclado aqui do computador no abdômen e assim eu escrevia. E eu escrevi nessa época quase 2.000 páginas, escrevi 12 livros deitado. Alguns projetos surgiram ali. A minha vida, assim, teve uma mudança radical. Houve um tempo para passar limpo a própria vida, né? Nesses 2 anos, né? Então foi assim, eu li bastante, escrevi bastante, entendeu? Assim, o que eu produzi, Renato, em 2 anos da minha vida, eu não seria capaz de produzir em 10 ou 15 anos. Então, naquele período, foi um período assim que realmente eu escrevi muito. E aí, o que acontece? Eu publicava por algumas editoras, Candeia, Agnus, CPAD, e aí essas editoras não comportavam tudo. Eu, na época, tinha uma distribuidora de livros e foi aí que eu transformei a distribuidora numa editora. E alguns livros, por exemplo, isso aqui foi, por exemplo, publicações próprias. Isso aqui já foi publicação própria. Isso aqui já é uma publicação da minha editora. Entendeu? Então, tem vários livros aqui que são publicações da própria editora. Vamos abrir um parênteses. O mercado literário, vamos assim dizer, né? Livros impressos, né? Não sofre um bombardeio, uma concorrência muito grande com a internet, essas coisas mais modernas de hoje, ou não? Sim, só que tem um detalhe, a gente tem que procurar os nichos, aí o coach ajuda. É exatamente, aí que eu queria chegar. O universo, entendeu? Tem espaço para todo mundo, então não falta. Então hoje você tem que procurar os nichos. Como é que eu trabalho hoje? Se você entrar, por exemplo, no nosso site, www.lopeseditora.com.br, lá está a nossa loja também virtual. Então você vai ver os nossos livros. Hoje nós temos mais de 70 títulos publicados, entendeu? Pela editora. Então, assim, como venda em termos de internet, a gente vende muito pouco. Mas como eu tenho atividades, entendeu? Com palestras, então você monta o stand, eu vendo muito stand. Entendeu? Então, livros assim, por quê? Quando a pessoa conhece o autor, então ela compra mais diretamente do autor, entendeu? Então, hoje, eu não sinto dificuldades em termos de vender os livros, assim, nem a questão da concorrência. Tá, eu não vou competir, obviamente, com editoras que elas trabalham, o segmento delas é só editora. No meu caso, não. Então, eu tenho, o nosso grupo, nós temos editora, nós temos um instituto educacional, onde certificamos os cursos que nós oferecemos, e temos a consultoria, onde está hoje a comunidade coach do Brasil. Certo. Existe um projeto, eu acho que é estadual, não, com certeza é estadual, chama-se Viagem Literária. Recentemente passou por Pinhal, onde a gente também apresenta um programa lá, e esse projeto visa estimular alunos, notadamente do primeiro ciclo do ensino, né, e de escolas municipais, no caso, a optarem pela leitura, né, de livros do que pela internet, pelo celular, enfim, essas práticas modernas e atuais, né? Como é que você definiria um trabalho desse, aonde ele pode ajudar o adolescente, enfim, e o adulto de uma forma geral? Eu vejo que nós temos o público. Por exemplo, no meu caso, e eu conheço muitas pessoas que preferem ler o livro, entendeu? Para mim, assim, é gostoso você pegar, você folhear. Mas você pega essa geração, por exemplo, a minha geração é uma geração analógica, mas essa geração digital, ele vai preferir realmente o e-book, ele vai preferir ler. Então a gente tem que olhar hoje, para a pós-modernidade, e a gente se adequar a essa realidade. Então hoje, inclusive, a gravação de livros, as pessoas estão optando por ouvir o livro. Então o cara está na academia, ele está caminhando, ele está aqui com fone de ouvido. Você faz parte dessa geração atual, e a gente tem que se adequar a essa nova realidade. Na sua editora, no seu trabalho enquanto editor, por exemplo, o Abrindo o Jogo com Adolescente também existe na forma
de e-book, enfim? O e-book, sim. Existe. Certo. Agora, no caso, esse daqui, ele não é um livro, é o livro eu escrevi, mas ele não é da minha editora. Então, esse aqui é da editora Candeia. Então, hoje, a pessoa vai para a editora e ele adquire o e-book dos livros. Certo? Não tem ainda gravado, pretendo gravar. Isso é uma prática normal, né? Exatamente. E se fosse gravar um livro, o senhor mesmo gravaria? O senhor falaria, colocaria então, eu já pensei nisso, mas assim, eu não sei se, até por uma questão do meu tempo, possivelmente eu colocaria outra pessoa para... Eu vou me aperfeiçoar enquanto locutor, depois eu vou pedir emprego, de repente vai que eu começo. Seja bem-vindo. Eu sou uma pessoa que mudo, né, de atividade, também tenho múltiplas atividades e não dou conta às vezes não, até falei com a Jailma já a esse respeito, né? E de repente, não, quem sabe pega um nicho aí para ser... Legal. Como é que seria o nome desse profissional? O que lê o livro para você ouvir? O contador de histórias? Não, né? Não, seria talvez um leitor mesmo. Eu não vi ainda, que eu não procurei ainda esse profissional, né? Mas hoje já tem editoras que fazem isso aí. Eu não... E essa prática não desqualifica, não é? Não, sabe por quê? Assim, digamos assim, eu sou autor desse livro aqui e esse livro foi publicado pela minha editora. Então, eu tenho, como também eu publico um livro seu, certo? Que existe a forma de você ser o detentor dos direitos ou então você ceder direitos para a editora. Então, imagina que você cedeu os direitos para a editora. Então, eu posso automaticamente vender ele impresso, eu posso vendê-lo em e-book e eu posso vender ele em forma de CD gravado, certo? Então, isso acho que não vai ter nenhuma dificuldade de a gente trabalhar com as três formas. Ok. Para você que está chegando agora, esse é o professor e mestre em psicologia, Jamiel de Oliveira Lopes, o pai da Jailma, que está falando conosco no nosso Grandes Ideias desta semana, falando sobre a prática do coach e sobre suas atividades, né? Falamos das suas atividades nesse bloco enquanto escritor, enquanto editor, enfim, e no próximo bloco a gente vai tentar dar uma esmiuçada na vida dele, no que diz respeito à prática de professor e mestre, né, que ele vivencia em Campinas e outras localidades da nossa grande região, inclusive São João, onde tem o polo do coaching no Sou Vivaz. Esse é o Grandes Ideias, que faz mais um intervalozinho, dá licença, e a gente volta daqui a pouquinho falando com vocês. Até já. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias dessa semana. Olha, se você quiser participar, quiser alguma informação, você pode entrar em contato com a TV Serra Azul. Vou pedir para o Tael colocar aí na nossa tela, né, os nossos contatos, ou escrever por grandesideias@tvserraazul.com, que a gente vai ver o seu e-mail e vai ver a sua ideia, a sua sugestão, enfim, para que você também venha participar, venha expor a sua grande ideia aqui em nosso programa. Meu convidado desta semana é o professor e mestre em psicologia, o Jamiel de Oliveira Lopes, não é? Ele é o fundador da comunidade Coaching do Brasil. Vamos falar sobre isso também no finalzinho do nosso programa. Nós estamos chegando, professor, no nosso último bloco. No bloco anterior, nós falamos sobre as suas atividades literárias, né? Eu me esqueci, passou. Quais são os temas, né? Eu perguntei de psicologia pastoral, tem alguma coisa para adolescente, e os outros temas aos quais o senhor se dedica? Na verdade, assim, eu trabalho assim com livros didáticos, certo? Assim, a parte de orientação para professores, onde eu dou treinamentos, aí eu tenho didática, prática de ensino, eu tenho alguns livros voltados para orientação para pais, relacionado à questão de educação, filhos, relacionamentos. Tenho livros voltados para autoajuda, aí eu tenho, como esse livro aqui, Chaves para o Sucesso, certo? Então, assim, são os passos necessários para o sucesso. Esse daqui... O Segredo da Águia Dourada. É o livro que eu mais vendi até hoje, entendeu?
Eu digo pela minha editora, né? Porque tem outros livros também que já têm vendido bastante. Por exemplo, eu tomei conhecimento agora, esse livro, o Psicologia, que eu lancei agora, o mais recente, ele está esgotando já, tem 2 meses foi lançado, a primeira edição dele, e eu fiquei feliz por conta disso. Sim, sem dúvida. Certo? Mas esse livro aqui tem uma história muito importante, O Segredo da Águia Dourada. Por quê? Neste livro, ele surgiu a partir de uma reflexão que eu fiz quando eu estava me recuperando do acidente. Teve o começo muito difícil, eu estava no estado de convalescência, saí de um coma, e então eu comecei a entrar em depressão, porque eu não aceitava aquela realidade. E numa madrugada, eu acordei, eu cheguei com uma morfina para dor, tinha o Lizarov, aquela gaiola, entendeu? Aqui, que usei 2 anos aquele Lizarov, e acordei e fiz 2 perguntas que mudaram a minha história. Pergunta número 1. Se eu tiver de viver o resto da minha vida em cima de uma cama? E aquilo me deu assim, me assustou, porque era uma possibilidade. Sem dúvida. E aí automaticamente eu respondi, se for desta forma, eu quero ser útil, mesmo estando em cima de uma cama. Segunda coisa que me veio foi assim, o que eu diria para um paciente meu se estivesse no estágio que eu estou? E me veio 7 passos para se superar um processo de crise. No dia seguinte, isso foi na madrugada, eu então tomei uma decisão diferente. Pedi a esposa para ela pegar e colocar a mesa, o computador, a extensão do telefone, e eu voltei a viver a partir dali. Montei meu escritório, consultório, eu atendi os pacientes ali à beira da cama, entendeu? Eu brincava, dizia que é diferente, né? O terapeuta fica deitado no divã e o paciente fica sentado na poltrona. Mas recomecei minha vida a partir dali. E por que o segredo da Águia Dourada? E aí vem o seguinte, eu peguei os 7 passos e comecei a pensar, poxa, eu poderia escrever, e eu tinha lido já algumas vezes, eu sempre usei na faculdade tanto o livro quanto o filme, Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu disse, poxa, uma coisa tão simples, aparentemente tão boba, mas com lições tão profundas. E me veio a ideia de escrever uma fábula. Foi aí que eu comecei a pensar numa história. Eu criei a história de uma águia, a Águia Dourada, uma águia que entra em crise quando completa 40 anos. E aí ela olha para a plumagem, ela percebe que não tem mesmo brilho, mesmo fulgor, olha para as garras e vê que não tem a mesma capacidade de apreensão, ela entra em crise. E é uma crise existencial que era o que eu estava vivendo. E ela recebe a visita de uma amiga de infância, a Raíssa, e a Raíssa então tenta animá-la. Serena, lembra quando a gente brincava, quando éramos crianças? Mas nada disso era suficiente. Nem mesmo assim a vista privilegiada que ela tinha do ninho, onde ali estava um alto penhasco, e nem mesmo os filhotes, que era a coisa que ela mais amava. Era como se o mundo tivesse ficado em preto e branco. E ela chega no final feliz? Aí ela chega, então, diz o seguinte, ela vai e a Raíssa diz, olha, uma prima minha de 3º grau sofreu algo semelhante, então ela pede para ela procurou um sábio chamado Paul. E o sábio fala para ela que ela tem que encontrar 7 chaves de ouro, que foram aqueles 7 passos. E ela tem que ir até um santuário no Alasca, onde nesse santuário ela vai encontrar a resposta que ela precisa. Todo o enredo do livro é como ela alcançou, ela encontrou essas chaves. Inclusive ele dá 4 pedrinhas preciosas e diz, sem essas pedrinhas você não pode encontrar as chaves. E o aprendizado que ela teve. Então esse livro foi assim fantástico. 3 meses depois de lançado, ele já tinha esgotado a primeira edição e nunca mais parei de vender esse livro. E sou convidado para falar sobre crises, como superar crises, como vencer, enfim, a partir desse material. Então tem muitas outras coisas que trabalhamos em escrever. Vamos aproveitar então esse gancho, né, já que o senhor é convidado para falar sobre crise, etc. e tal. Falar rapidamente sobre a sua atividade acadêmica, para nós virmos para São João, para o Polo Sou Vivaz do coach, onde o senhor também trabalha e vivencia com esse pessoal todo. Fala um pouquinho sobre a sua atividade acadêmica. Bem, eu dou aula já há mais ou menos quase 20 anos como professor universitário. E então, assim, eu gosto muito da sala de aula. Mas além de dar aula na universidade, eu viajo também, como eu coloquei, sou muito convidado para dar palestras e além das palestras que promovemos. E os cursos. Então, eu dou curso de coach, certo? Como também oratória
Então, nós temos os níveis de cursos do coach, como o Base Coach, e nós temos o nível, o Profissional Coach, e temos o Mentor Coach, onde treinamos pessoas para elas se tornarem também palestrantes. Então, esse é o nosso alvo, nosso objetivo. Em São João, como é que funciona a comunidade aqui, o polo daqui? Aqui nós temos as aulas na Sovivais. Nós temos um método até um pouquinho diferente do que aplicamos no restante do Brasil. Até por uma questão de distância, nós realizamos finais de semana, certo? Da sexta até o domingo, o curso. Aqui em São João, nós temos dado curso assim com 12 semanas, são 12 aulas. Então hoje nós temos as mentores, a Jailma, nós temos a Ellen, que também dão aula, certo? E a gente viaja, temos, por exemplo, BH, Brasília, Goiânia, enfim, a gente viaja pelo Brasil realizando esse trabalho, somente a parte do trabalho do coach. Tá, se eu me interessar, quem que está nos vendo nesse momento, se interessar por essa prática e por essa ideia, como é que deve fazer? Olha, a gente tem o nosso site da comunidade, temos inclusive no Facebook também, então, temos www.comunidadecoachdobrasil.com.br. Aí nós temos os nossos telefones, WhatsApp, que nós colocamos à disposição das pessoas. Aqui em São João, procurar Sovivais, porque aqui está o nosso polo. Temos um polo também em Campinas, onde temos os escritórios, e temos também a nossa sala, onde realizamos cursos também em Campinas, certo? E no restante do Brasil, pessoas que sejam alcançadas e queiram, por exemplo, nos convidar ou nos levar, geralmente a gente faz no hotel, entendeu? Um local bem confortável, onde podemos receber o nosso público. Tem um diferencial que eu gostaria de destacar, Renato, assim, procuramos trabalhar com números pequenos, entendeu? Assim, geralmente eu trabalho com números de 15, no máximo 20 pessoas, mas o ideal é um grupo de 10 pessoas. Por quê? Porque nós prismamos realmente pela formação. E eu não acredito que alguém se forme apenas ouvindo ou vendo. Eu acredito nas pessoas que realmente elas praticam. E quando, por exemplo, eu vou trabalhar uma determinada ferramenta do coaching, eu ensino a usar a ferramenta, mas a pessoa tem que aplicar primeiro em si mesma. E depois ela aplicar essa ferramenta no outro. Por exemplo, no nível 2, quando eu trabalho com uma base assim, muito sólida, entendeu? Porque trabalhamos com a neurociência, trabalhamos com a neuropsicologia, a psicologia positiva, trabalhamos com a PNL e com a hipnose. Então, é algo assim profundo e para isso a pessoa precisa vivenciar, certo? E depois que ela faz o curso, ela é acompanhada, entendeu? Se ela vai atuar, se ela pretende atuar, ela é acompanhada, ela é supervisionada, ela recebe os feedbacks, entendeu? Porque essa pessoa não é largada, não é deixada. E depois, assim, é óbvio que um curso é muito pouco tempo para você trabalhar todas aquelas ferramentas. E a prática virá realmente com a vivência dela, a aplicação desse material. Bacana. Eu vou fazer uma sugestão, já que o senhor falou em hotel, tem um hotel de um conhecido aqui em São João, chama-se Pousada do Bosque. Eu queria, em nome desse meu conhecido, convidá-lo para nos visitar, né? E eventualmente levar o pessoal da sua comunidade para lá. Pois estamos chegando ao final do nosso programa. Nós poderíamos conversar aqui mais uma semana talvez e o assunto com certeza não se esgotaria. Esqueci alguma coisa que seja assim suficientemente forte para que eu não pudesse esquecer? Aí eu gostaria que o senhor ficasse com as considerações finais, por gentileza. Ok. Então, as pessoas interessadas, temos inclusive novas turmas que estão surgindo. Procura a Sovivais, a Jailma, a Ellen. Eu vou pedir também para a produção colocar esses contatos todos na tela aí, que, mais uma vez. Inclusive da nossa comunidade, sites nossos, para conhecer o nosso trabalho. Bacana. Quero agradecer, Renato, pela oportunidade mais uma vez. Entendeu? E eu fico feliz por estar aqui compartilhando, porque quando a gente conhece algo bom,
é fundamental você passar adiante. Eu chamo isso nos meus cursos de a corrente do bem. Corrente do bem e sempre com uma grande ideia para fortalecer ainda mais esta corrente do bem. É isso, professor? Sim. Esse foi o professor e mestre em psicologia, Jamiel de Oliveira Lopes, fundador da comunidade Coach do Brasil, professor, escritor, editor, homem multimídia, né, de muitas facetas, que levou para você as suas grandes ideias presentemente nesta edição do nosso Grandes Ideias, que volta de forma inédita na próxima semana. Grande abraço, até a próxima.